filosofia e tecnologia geralmente não dá muito certo, mas às vezes a gente consegue, né? Jorge, bom dia. É um prazer, boa noite, quer dizer. É um prazer ter você aqui conosco mais uma vez. Aí é mais perto da Agartha, daí aí é mais tempo de dia do que aqui. É natural que vocês falem bom dia quando aqui é boa noite, né? Eu entendo isso, Levar a vida da sua vida é melhor, né? Mas é uma satisfação muito grande. Nós estamos aqui hoje no departamento com, inclusive, duas pessoas novas do Peregrino que chegaram, que viram as suas palestras já também lá no YouTube. E nós estamos aqui para te ouvir. Com você a palavra. Sim. Bem, vocês viram que eu botei a camiseta daí em homenagem a você, né? Ó, nem mais nem menos, né? Bandeira do Brasil de fundo, então tem que ser. Eu pensei em fazer conversa com vocês de paramenta, mas daí não ia ficar bem, então por isso eu fui tirar, né? Eu estava conversando com o Márcio na segunda-feira. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Que geralmente as pessoas na sociedade se encontram só uma vez por ano quando tem a convenção, e ainda na convenção, assim, os mais novos ficam um pouco assim mais reticentes ou mais tímidos, né? Então não tem aquela confraternização que faz parte do processo da iniciação. E que fora do período da convenção, os departamentos funcionam como se fossem pequenos feudos, né? Onde há os seus grupos de estudo, os graus, as atividades da série interna, das ordens, e ninguém troca informação, e principalmente ninguém se conhece. Sabe? Essa que é a questão, ninguém se conhece, assim, de pegar e olhar para vocês como eu estou olhando agora. Então, a gente conversou de fazer uma experienciação de criar uma rede de comunicação eubiótica interdepartamentos, não só para compartilhar conhecimento, porque de conhecimento a sociedade está assim, sabe? A gente vai mais umas 500 existências e não se dá conta do que tem para aprender ainda. Mas de desenvolver o real sentimento fraterno, que é o que é a base do processo da iniciação. Vocês sabem que JHS, ele diz que sábio não é o que sabe, sábio é o que ama. Sabe? Então, o processo de iniciação no qual vocês estão envolvidos, e depois, quando chegar a série interna, mesmo os efetivos da Ordem do Santo Graal, aí fazer parte dessa ou daquela ordem, trabalhar pela instituição, trabalhar pelo Brasil, pelo Mato Grosso, pelo mundo, pela obra, pelas pessoas, pela humanidade, tudo bem, ótimo, faz parte. Só que esse trabalho não é só chegar e ficar repartindo conhecimento. Não é só isso, sabe? Eu penso que o trabalho, a base do trabalho, a amálgama, aquilo que vai permitir que esse conhecimento que vocês estão tendo se sedimente na alma de cada um de vocês e transforme a alma de cada um de vocês para que realmente aconteça a iniciação, para que realmente vocês sejam, o que o professor dizia, de membros da família espiritual JHS, né? Não é nenhum instrutor que vai dar para vocês, não é o APTA que vai dar para vocês, não é nenhuma apostila, nenhuma carta de revelação, são vocês mesmos, e isso vem do desenvolvimento do que se chama de fraternidade, né? E para você ter fraternidade para com alguém, você tem que conhecer esse alguém, trocar informação, contato, conversar, compartilhar, esse tipo de coisa. E aí talvez esse seja um bom caminho das pessoas se conhecerem para daí, então, gerar esse sentimento de fraternidade e de união para com todos os departamentos. Essa que foi a intenção da gente conversar. A intenção não é ensinar para vocês, ou fazer como foi dito, o Márcio disse de início, que vocês chegaram na sociedade através das palestras que eu faço lá na TV. Daí tem umas correções necessárias, né? Não são palestras, eu nunca fiz uma palestra na minha vida e não tenho competência para fazer. É conversa, né? Até porque na eubiose, ninguém consegue ensinar ninguém. O que acontece na sociedade é assim, tem gente que chegou mais cedo e tem gente que chegou mais
tarde, o que não significa idade existencial, porque vocês estão sentados aí, vocês podem ter algumas dezenas de milhares de anos ou centenas de existências a mais do que eu, do que o Márcio, que é Ana Paula, e qualquer um que seja mais antigo aí em Cuiabá ou na cidade como um todo, entende? Então, o trocar informação, o se sentir bem, o desenvolver fraternidade, isso é que é a base, isso é que é o catalisador que vai fazer com que o conhecimento em vocês, então, se transforme de conhecimento em sabedoria, sabedoria em fraternidade, fraternidade em amor fraterno, e aí, então, começa a acontecer o que a gente chama de bem, bom e belo, sabe? Se não for assim, ao longo desse período todo que vocês vão passar fazendo os graus, e depois, quando vocês estiverem na série interna, vocês vão ter um acúmulo de conhecimento esotérico, filosófico, ímpar em quantidade, ímpar em qualidade, que é o conhecimento oriundo de JHS, só que daí isso vai transformar vocês em um termo que eu uso, troglodito filosófico. Vocês vão se achar assim tão diferentes, com conhecimento tão esquisito, tão estranho, vão ver o mundo de maneira tão diferente que vocês vão ficar deslocados. Ficar deslocado no processo de iniciação faz parte, sabe? Faz parte. Na medida que a gente vai evoluindo, você vai se chocar contra você mesmo, contra a família, contra a nação, contra o mundo. Faz parte do processo de transformação. Só que, para que não se incorra nisso, de se transformar só em troglodita filosófico, esse conhecimento que vocês vão adquirindo, ele tem que ser dissolvido, né, dentro de cada um, para que realmente aconteça a transformação. E o que dissolve o conhecimento em cada um é a fraternidade, é o amor universal, é a paciência, sabe? Para que a gente consiga... Então, hoje, todo mundo é fraterno amigo ou fraterno irmão. Fraterno vem de frater, que é só aquele que pertence à mesma fraternidade. Então, na eubiose, na maçonaria, qualquer ordem que seja, todos são fraternos. A questão é como eu mudo, como eu dou um passo para me transformar de fraterno em germanos, né? Que germano é aquele irmão de mesmo pai e mesma mãe. Que o conceito de família em Roma, família, era o senhor com os escravos. Os fâmulos eram aqueles que eram escravos de um senhor da casa. E os filhos da casa, quer dizer, os filhos do pai e da mãe, que eram donos da casa, eles eram chamados de gens, G-N-S, sabe? E o germano é aquele irmão, assim, irmão de sangue mesmo, irmão do mesmo pai e da mesma mãe. No nosso caso, nós somos irmãos fraternos, todos pertencemos à mesma fraternidade, a Sociedade Brasileira de Eubiose, a Ordem Santo Grau, mas a iniciação, ela só se sedimenta quando nós passarmos de irmãos fraternos para germanos, né? E essa é uma determinação de JHS, porque chega um ponto da história da obra em que ele se dirige e ele designa os discípulos como meus filhos espirituais. Quando um ser, um evento cósmico como é a JHS, ele se dirige a uma categoria de seres humanos, jivas, que somos nós, e atribui a esses, né, um elo de ligação, se chama meus filhos espirituais, isso é uma determinante kármica. Isso é o determinante kármico. Isso nos torna irmãos e determina um futuro comum, que é um futuro de servir a obra, né? E só que há o irmão de karma, que é o irmão da família humana que cada um tem. E o irmão de karma e o pai e mãe de karma são aqueles que reuniam a melhor condição e o ambiente mais desafiador para que cada um de nós evoluísse. Então, a gente escolheu esse pai, essa mãe, esse irmão, esse período para nascer, esse país, essa raça naquela cidade, nessa época, esse tipo de coisa assim. Quando você entra no processo de iniciação, daí você veja, daí os irmãos que vocês têm aí, cada um de vocês tem aí ao lado, e os outros membros da sociedade, eles são irmãos por opção de vocês, já muda a categoria. No momento em que JHS fala família espiritual, aí já somos irmãos por determinação do avatar. E todos nós, nesse processo de iniciação, passamos a ter um novo pai e mãe,
não mais pai e mãe kármicos, mas um pai e mãe de iniciação, pai e mãe de obra, que são nada mais, nada menos que Akibel Alamirá, né, Henrique e Helena. Em termos de evolução, de caminho evolucional, o que nós estamos vivendo hoje, vocês, nesse momento, todos nós, é um ponto de chegada. E eu penso assim, nenhum de nós entra para a obra, entra para a Sociedade Brasileira de Eubiose, entra para o Santo Grau. Nós retornamos à Ordem do Santo Grau, nós retornamos à eubiose, nós retornamos à obra, porque em uma existência, vamos supor, essa é a nossa primeira existência, aí começamos a procurar algum caminho, qualquer caminho, e acabamos indo ter na Ordem do Santo Grau. Isso não acontece, não existe, simplesmente porque não existe acaso, existe a lei da causalidade. Então, se cada um de vocês está sentado aí agora, né, vencendo aquele ímpeto de ir para casa e descansar e ver TV e arrumar as coisas do dia, porque passou o dia fora de casa trabalhando, tem que dar atenção para a família, o que seja, e vocês mesmo assim estão sentados aí ouvindo, ou assim, na expectativa de trocar alguma informação, de conversar, é porque isso que vocês estão fazendo agora é um direito adquirido por cada um de vocês ao longo de centenas e centenas de existência, onde a gente fez de tudo certo e de tudo errado. A gente construiu nações, destruiu nações, ajudou, salvou vidas, retirou vidas, a gente fez de tudo. E nesse processo de sobe e desce, né, dos que acompanharam a obra e os gêmeos, depois de determinado momento da queda do Tibete, houve uma debandada geral, e aí então nós recomeçamos a nos agrupar, e é o que a gente faz agora. Então, voltando ao início da conversa que eu tive com o Márcio, em cada um de nós, pelo fato de nós sermos filhos espirituais de JHS, pelo fato de nós sermos membros da obra desde sempre e até o fim do sempre, daqui para frente, então, em cada um de nós, em cada um de vocês, há uma parcela da obra, que é a história da dedicação de vocês à obra, que vocês desconhecem até então. Há uma parcela, né, da mônada de vocês, que está retornando ao seu próprio berço. Há uma parcela que o Avatara colocou em cada um de vocês e que está para ser desperta, né? Há uma parcela que a própria Mãe Divina colocou em cada um de vocês. O que muda é o tempo existencial de cada um de vocês. E eu não sei quem vocês são. Sabe? Então, por isso que eu falei assim, a maneira correta de se dirigir a um grupo de pessoas ligadas à obra pela primeira vez é assim, com algum elemento que homenageie vocês, com a bandeira do Brasil, ou com a paramenta, ou com a bandeira da Ordem do Santo Grau, ou com a bandeira da Ordem do Ararat. Algum elemento, tem que ter algum elemento icônico, né, para prestar uma homenagem pelo fato de tantos seres, né, vindo de vidas tão diferentes, de locais tão diferentes, de mundos tão diferentes, com idades existenciais tão diferentes, estarem sentados em um mesmo local físico, com o mesmo objetivo, que é adquirir um conhecimento ou readquirir um conhecimento para que vocês se relembrem de quem vocês são, para cada um de vocês se relembre da hierarquia a qual vocês pertencem. Entende? E quando a gente está reunido assim como vocês estão agora, não comigo, mas quando estão reunidos aí estudando, conversando, vocês chegam de uma maneira, quando vocês chegam para a atividade da aula, do grau, para ritualístico, o que seja, depois de 1 hora, meia hora, 40 minutos, 2 horas, que vocês fiquem conversando, fiquem reunidos aí, só o fato de estarem juntos, cada um de vocês traz a parte de JHS que em vocês está. Cada um de vocês traz a parte da obra que em vocês está. E aí cada um coloca em cima dessa mesa que está aí, por exemplo, o que existe de melhor em si, mesmo que não se diga uma palavra, sabe? Cada um coloca em cima da mesa o que de melhor há, quer dizer, serve-se uma refeição espiritual, não é? E aí, essa refeição, ela é compartilhada por todos. Ao sair, ao voltar para os seus lares, que vai acontecer daqui a pouquinho, cada um de vocês é o que era antes de chegar e o somatório da obra que está em cada um dos outros, o somatório de JHS que está em cada um dos outros, o somatório de Alamirá que está em cada um dos outros. É assim que funciona a obra, é assim que a obra anda, é assim que a evolução se processa.
a obra, ela não precisa mais agora de Budas, Bodhisattvas, de gênios, de adeptos, ela precisa de seres de alta estirpe, de coração puro, com antiguidade considerável, que sempre estiveram em função da obra e que transforme no dia a dia cada um, primeiro o seu próprio mundo, e em transformando o seu próprio mundo, transforma o mundo imediato, e a somatória dessa transformação do mundo de cada um e do mundo imediato, que é o mundo de vocês que estão aí agora, isso transforma a humanidade. Entende? É aí que entra a relação obra, mestre, discípulo. Como que o discípulo vai interagir com o mestre para transformar o mundo? Para que o discípulo serve para o mestre para transformar o mundo? Por que a obra precisa do discípulo? Por que o mestre precisa do discípulo? Por que a ordem precisa do discípulo? Se a ordem do Santo Graal é uma ordem tão excelsa que existe desde quando começou a tradição do Graal e começou há mais de 1 milhão de anos na Atlântida, por que ela precisa de pessoas como nós, que tem os problemas do dia a dia, do trabalho, na família, as contas, assim, as dúvidas, as incertezas, as ansiedades, os amores, essas coisas assim? Por que precisa assim de gente aparentemente imperfeita para tocar uma obra que é divina, uma ordem que é divina e que existe há 1 milhão de anos? É porque a ordem antiga, a obra, a divindade, o avatar, qualquer um desses que vem se manifestar para colocar a lei em ordem, ou colocar a lei de volta para a humanidade, ele se limita fisicamente. Então, há um ponto até onde pode agir, que é a parte de baixo da mente abstrata. Dali para frente, cabe à humanidade. Então, às vezes eu digo assim que a humanidade, a divindade, ela move universos para fazer o que lhe compete, mas ela não move uma palha para fazer o que compete ao ser humano. E sabe por quê? Porque a divindade não tem competência para fazer o trabalho que o ser humano faz, a hierarquia agiva. Então, o que acontece? O discípulo, ele se reparte, ele se doa, o mestre, ele se reparte, ele se doa, ele se dá aos discípulos, para que, vivenciando a vida de cada um dos discípulos, no dia a dia, no pensamento mais oculto, mais secreto, na vitória mais insignificante, aparentemente, que possa acontecer, ali, nessa vitória, nesse pensamento, nessa emoção, estejam as grandes vitórias da obra, porque é a partir dali que o mestre, que a obra, que a divindade se projeta para todos os seres humanos. Só o ser humano tem condição de chegar nos locais mais recônditos, mais ocultos, mais negros, mais densos do astral e da humanidade para transformar. Por quê? Porque ali nem a divindade sobrevive. Então, assim, guerreiros de alta estirpe com temporária amnésia. É assim que dá para definir os discípulos. E que mesmo assim, sem saber exatamente onde a gente está envolvido, sem saber exatamente o tamanho da obra, sem saber exatamente o tamanho desse processo cósmico que está acontecendo agora, ainda assim, assim com a bagagem mais cheia de pontos de interrogação do que de respostas, ainda assim a gente vai em frente. Entende? E aí, então, vocês vêm, se dedicam, aprendem, aí lembra um pouco, esquece outro pouco, fica preocupado porque esqueceu, tenta pegar e reter isso com a mente concreta, volta para casa, e aí não sabe se fica pensando o que aprendeu na aula, ou vai focar para tentar pegar o resto da novela, ou vai ver o filme, ou vai se preocupar com o jornal, ou então vai se preocupar com o trabalho de amanhã, e fica aquela mistura, humano-divino, divino-humano, e aí fica aquela cobrança, mas como é que eu estou num processo de iniciação e eu não sou puro, perfeito, acabado, íntegro? Por que eu não sou um adepto? Por que eu não sou iniciado? Porque não existe isso. Não existe isso. Se o trabalho de cada um de vocês, de cada um de nós, não fosse absolutamente necessário, dentro de todas as imperfeições de cada um de nós, era simplesmente a Agartha baixar um decreto e mandar para a superfície: você tem aí 6 meses para botar tudo em ordem. Se não colocar em ordem, a gente vai subir, vai fazer a política da terra arrasada e começar uma nova humanidade, e acabou. Se tem um grupo no qual está depositado todas as melhores expectativas da humanidade,
e no qual está depositado todas as melhores expectativas da própria divindade, esses são aqueles que então vêm e reentram na atmosfera da obra para tentar, através do seu esforço, da sua doação, do seu tempo, da sua dedicação, do seu aprendizado, da sua compreensão sobre fraternidade, fazer com que a humanidade inteira tenha jeito. Vocês entendem a importância do que vocês fazem? É porque, assim, é como se fosse uma pirâmide invertida, onde vocês são a ponta da pirâmide, e o que de iniciação chegar até vocês, o que de obra for reaceso, reacendido em cada um de vocês, o que de Agni for reacendido no coração de cada um de vocês, o que do amor divino for reacendido, né, no vibhuti, né, assim, e no timo de cada um de vocês, isso vai se propagar e vai ser espargido para a humanidade como um todo. Então, o que são os discípulos? Quem são vocês nesse processo? Simplesmente a ponte através da qual a obra vai se propagar para a humanidade. Percebem? Então, por isso, assim, a extrema importância e o extremo respeito e admiração que eu tenho por todos e por cada um da Sociedade Brasileira de Eubiose, porque só cada um sabe o peso e o desafio que é retornar e levar à frente um processo de iniciação em uma vida, em um mundo onde o ápice é o fim do ciclo. E aí cada um funciona como um Yokanã, um arauto da nova era, um arauto do bem, do bom e do belo, e aí pega esse bem, bom e belo, respira esse ar novo, o ar do novo ciclo, transmuta-se por primeiro, resolve em si as nidanas na medida do possível, ninguém precisa ficar perfeito da noite para o dia, mas essa pequena perfeição adquirida a cada minuto de conversa tido, a cada minuto de conversa ouvido, a cada discussão ouvida, a cada troca de informação aí entre vocês pegam e levam de volta para onde? Para a humanidade, mas não precisa de cada um de vocês sair daí e pegar uma apostila do grau e ir lá para a praça e ficar gritando que o Avatar vai salvar o Mato Grosso. Imagina isso aí. Não é assim que funciona. O que funciona assim, o conhecimento que em vocês estabelece âncora, o amor fraterno, divino dos avataras, né, dos Budas, que em vocês estabelece âncora. Então, isso sim funciona como um processo de catalisação, então é disparado um catalisador, que faz com que cada um, de acordo com sua idade evolucional, se transforme naquilo que o professor diz. Onde cada um de vós estiverdes, aí estará um templo vivo da obra. E templo não é lugar de adoração, templo é lugar de transformação. Então, o que significa? Em vocês estando acontecendo esse processo, em vocês estando acontecendo essa empatia com a obra, com o mestre, com o conhecimento, com o novo, só o fato de vocês andarem aí em Cuiabá, ou andarem no Mato Grosso, ou andarem pelo Brasil, por qualquer lugar, isso por si só já transforma. Porque é um templo vivo se deslocando na superfície da Terra. E é um templo vivo da obra. Isso é que a gente tem que entender, o tamanho da responsabilidade que cada um tem, mas não é porque assim, aí teve quem indica e nos dera essa responsabilidade, não, é o tamanho do mérito de cada um para estar sentado aí agora, nesse processo de iniciação, para tomar ciência de quem é, assumir seu papel, seu trabalho, de levar à frente a obra, colocar as coisas em ordem no Brasil, no Mato Grosso, no mundo, para a humanidade, para o sistema solar, para a Ronda, sabe? É um negócio, assim, gigante, um negócio, assim, sabe? É que dá até um calor de falar desse negócio. Tamanho é a importância, tamanho a grandiosidade, tamanho o esplendor de fazer parte disso. Isso aqui é a eubiose, gente. A eubiose, então, ela passou por um processo, então, o professor fundou a loja Alcione, ainda lá em Salvador. Depois, Samyama, uma parte anímica. Depois, Dharana, Sociedade Mental Espiritualista, uma outra parte anímica, só para atrair as partes perdidas, para
aí as partes dele mesmo que estavam dispersas pela humanidade. Depois, com homenagem a Blavatsky, transforma em Sociedade Teosófica Brasileira, para daí, depois, então, de passar por essas fases, de buscar os perdidos que somos todos nós, de uma fase anímica, para que a gente se interessasse por essa coisa, né, de uma fase teosófica, que é o que vai dar uma sedimentação para sossegar a mente concreta, aí, de repente, a gente começa a entrar num conhecimento até então impensado para a humanidade, impensado para a divindade, impensado para o próprio momento evolucional, que é o conhecimento teobiótico mesmo, que é a história da obra, que é o que foi feito, que são as revelações. Isso, de uma maneira, a gente, assim, vocês vão sentar aí mais à frente e ler as cartas de revelação, ou estudar a revelação em grupo. As cartas de revelação, elas são uma coisa, assim, em termos de conhecimento, tão excelso que nem aos adeptos é dado ler as cartas. Você sabe que há vários tipos de embocaduras, né? Embocaduras vocês já estudaram, né? Sim, né? Já conversaram. Então, há vários tipos de embocaduras, né? Aquelas que estiveram ativas e agora estão inativas. Há aquelas embocaduras que levam só aos túneis que ligam as cidades da Agartha, aquelas que ligam só ao entorno das cidades da Agartha, e aquelas que levam diretamente às cidades da Agartha, aquelas que levam diretamente para a oitava cidade. Só que, assim, a maior parte do que a gente então sempre enaltece os adeptos, os iniciados da história que a gente conheceu, da história esotérica, né? A maior parte desses adeptos, desses iniciados, o processo de iniciação deles foi feito em salas de escola, ou cavernas, se assim o preferirem, nos túneis que interligam as cidades da Agartha, porque a eles não é dado ir para essas cidades. E a eles não é dado, e nunca foi dado até hoje, ter acesso às cartas de revelação. E vocês estão há 1 ano, sei lá, 6 meses de ler as cartas de revelação, ou vocês que já são da série interna, já leem no dia a dia as cartas de revelação. Então, gente, é um negócio assim, muito sério. É um negócio assim, sabe? Pena que não dá para pegar e tornar visível, tornar físico, de tão sério que é esse processo. E, ao mesmo tempo, como é que a gente consegue levar isso? Assim como a gente está levando agora. Trocando ideia, conversando no dia a dia, dedica 1 hora, 2 por semana, se encontra, se reúne onde é possível. Essa que é a grande beleza da iniciação. Uma vez eu estava reclamando para o seu Benedito era um venerável irmão lá do Rio de Janeiro, bem velhinho, assim, um senhor negro, assim, bem pequenininho, que eu enjoava para andar de ônibus, né? Eu chegava em São Lourenço, assim, virado do avesso, assim, era 3 dias só para conseguir me colocar de pé. Eu reclamo para ele assim, seu Benedito, olha, professor bem que podia ter tido um pouco mais de consideração e construído esse negócio aqui, tipo assim, perto da Dutra, ou então perto do Rio, perto de um aeroporto, mas aqui, né, como todo discípulo, assim, cheio de razão e cheio de motivo para reclamar, né? E aí, seu Benedito, estava ele e o seu Samuel, o venerável irmão que é da guarda, né? Aí ele só olhou para o seu Samuel, né? E aí me olharam, eu já pensei, bem chumbo grosso, porque esse olhar nunca é de graça, né? Aí veio, Jorge, você tem a razão de reclamar mesmo, é difícil pegar um ônibus para vir de São Paulo para cá. Agora, você imagine, quando a gente tinha que andar 3 meses de camelo no deserto, para chegar lá no templo que está em Caleb, na Líbia, e fazer um ritual e voltar para nossas vidas, para nunca mais voltar lá. Você tinha direito de fazer um ritual em uma vida. Naquele dia eu aprendi a deixar de ser tão reclamão, sabe? Então, essa que é a coisa, é que a gente pensa que, assim, porque a gente está no processo de iniciação, que a vida então tem que ser aquela coisa perfeita e acabada, que a gente vai andar na rua e até as árvores vão se curvar, né, e as pessoas vão nos enaltecer, e ninguém vai pegar e puxar o nosso tapete, e que a vida vai ser um mar de rosa, né, e quando tem uma outra coisa que não dá certo, a gente
intimamente pensa assim, puxa, mas eu estou fazendo iniciação, eu sou um cara correto, honesto, só faço o bem, como que eu fui pisar nessa casca de banana, né? Assim, é óbvio, meu filho, você pisou na casca de banana porque você estava tão embevecido com a tua pseudo-superioridade que esqueceu de olhar para baixo e se danou. É que a iniciação hoje, ela é assim mesmo, a gente vê, estuda, se esforça para compreender, às vezes não compreende muito, vai fazer o ritual, não sabe cantar muito bem certo, vai fazer a yoga, não sabe a cor do que tem que mentalizar, não consegue acertar o tom da yoga, e aí fica aquela dúvida, aquela frustração, puxa, mas eu não entendo a aula, não consigo fazer direito a yoga, não faço direito a ritualística, venho para cá pensando na conta que tem que pagar amanhã, puxa, eu sou o pior dos piores, eu sou o último dos discípulos, e fica aquele drama, aquela coisa assim, aquela comiseração, e o que a gente mais gostaria é que aparecesse um carrasco e tocasse a chibata nas nossas costas, como uma forma de demonstrar o amor pela iniciação. Não é isso, não é assim que funciona. Sinto muito, mas eu espero que isso vai acontecer, vai ser frustrante, porque ninguém vai vir dar cachibata em vocês, não. Quem vai ter que resolver isso é cada um mesmo. E a iniciação é assim, é dúvida, é pergunta, é não resposta, sabe? É insegurança, é questionamento. E é esse processo, esse aquecimento do dia a dia, e é esse choque entre o conhecimento que se vai ter contato, a dificuldade para que esse conhecimento entre na cabeça de cada um, e o choque em voltar para o seu dia a dia, e aí você se veio assim, num processo assim de enlevo total, eu fui lá, eu aprendi sobre sistemas geográficos, sobre isso, sobre aquilo, sobre a Agartha Shambhala, fiz um ritual maravilhoso, fiz uma yoga colorida que mudou meus veículos superiores, né? E você chega em casa e aí em cima da mesa tem uma pilha de conta. Não é possível, alguma coisa está errada nesse universo, não é para ser essa iniciação, é para ser essa iniciação. Porque o tempo que a gente podia fazer iniciação sozinho e cuidar cada um de nós do seu próprio latifúndio, assim, eu cuido de mim e o resto cuida do resto, esse tempo já passou. Então agora daí cada um de nós é responsável pela família na qual o karma nos colocou, pela cidade na qual o karma nos colocou, nos fez nascer, nos fez viver, pela nação onde nós somos colocados. E como é que se faz isso? Cumprindo nosso papel de cidadão, de profissional, de pai ou mãe de família, ou de filho, o que seja, né? E de irmão fraterno na escola de iniciação, e se esforçando para que daí um dia a gente passe de fraterno para germano, que daí então a gente consegue desenvolver a paciência e compreender que os erros dos outros existem. Primeiro porque eu acho aquilo como errado, e depois porque aquilo é uma grande chance para que eu aprenda, para que eu tenha paciência, porque se não acontecer assim, eu vou vir com a cabeça tão cheia de mundo para a minha atividade na eubiose, que daí como uma válvula de escape, vou estar fazendo o ritual e vou estar reparando que a paramenta do meu irmão do lado, ela está mais amassada que a minha. Mas a minha paramenta está, puxa vida, a minha paramenta está amassada, estou me sentindo mal. Mas esse não, mas a do Márcio está mais amassada, né? Esse, puxa, não lavei a minha alpargata, né? Minha sandalinha de sisal, né? E aí eu devia ter lavado. Esse, puxa, mas a da Ana Paula está mais manchada que a minha. Então fica fazendo aquele negócio da empurroterapia, achando que o que conta é o que está fora. Assim, quanto mais branca a minha paramenta, mais branca a minha alma. Pode ser que sim, pode ser que não. Entende? E aí é certo ou errado? Nenhum nem outro. A iniciação é para isso. A iniciação é um caminho que a gente primeiro vai trilhar em direção àquela parte mais oculta de cada um de nós. E o que que acontece? Quanto mais profundamente cada um de nós vai em si mesmo, mais a gente encontra aquilo que a gente jurava que não existia. Sabe? E aí, então, por isso que o professor fala, primeiro o discípulo vai se chocar contra si mesmo, ao andar em si. Quando ele terminar de andar em si mesmo, ele vai andar na família, quer dizer, o karma da família, aí vai se chocar contra a família. E é isso que é a iniciação. Porque cada uma coisa que cada um de nós resolve, em ficar aí e ouvir, assim, nós por tiver uma aula sobre sistemas planetários, ondas, raça-mãe, sub-raça, ramo racial, aquele negócio assim, que, sabe, é a coisa assim,
devia haver escrito em paralelepípedo esse negócio assim, de tão quadrado, tão pesado que é para aprender esse negócio em teosofia pura. E a gente ouve aquele negócio e fala assim, putz, eu já detestava a aula de matemática na escola. Eu sempre odiei meu professor de física, né? Levei pau 3 vezes na disciplina de estatística e vim cair no processo de iniciação para ter que decorar esse negócio aí que parece matemática. Que é isso? Que é isso? É só um teste. É um teste de paciência para com vocês mesmos, é um teste de paciência para entender as limitações de quem está dando a instrução, é um teste de paciência para quem está dando instrução, porque ele não pode exigir que o discípulo entenda tudo, o discípulo novo, e é um teste de paciência para perceber que a teosofia é só para dar uma amaciada na mente concreta, para depois entrar na iniciação. Entende? O processo como um todo, né, é ser sempre germanos de alguém, sabe? É ser sempre irmão real de alguém, sabe? Mas você sabe qual é a primeira pessoa que cada um de nós tem que ser irmão real? Primeiro de si mesmo, porque se eu não for irmão real de mim mesmo, quer dizer, da divindade que está em mim, eu vou ser irmão real de quem? Se eu não tiver amor fraterno para comigo mesmo, eu vou dar para quem o que eu não tenho? Se eu não tiver paciência comigo mesmo, eu vou dar para quem o que eu não tenho? E da mesma forma, se eu não tiver intrepidez formidabilíssima na minha vida, como é que eu vou dar intrepidez formidabilíssima para que a obra se projete para a humanidade, para o Brasil, para o universo, para todo mundo? Entende? Então, a intenção... Bom, isso é só a introdução da nossa conversa, né? Porque a ideia era todo mundo conversar com todo mundo, né? É uma introdução que já demorou uns 40 minutos, mas faz parte, né? Então, a ideia dessa conversa com vocês, esses primeiros minutos de conversa, é para que vocês percebam que a iniciação é como vocês estão fazendo. Não há iniciação imperfeita. Há iniciação que terminou antes dela estar num ponto ótimo, só isso. Percebem? E aí a gente pensa assim, tá, mas quando que eu vou saber todos os segredos da eubiose? Jamais. Quando eu vou compreender tudo que o professor escreveu? Garanto para vocês, jamais nessa existência. Não dá tempo. É muita coisa. E sabem o que mais? Não precisa. Porque cada um de nós precisa saber o suficiente para reacender em nós aquela parte da obra que já existe. E aí, então, ela acesa, que assim, a Agni vibrando novamente em cada um de nós, se exteriorize com toda a nossa história de existências, com todo o nosso tempo existencial, e aí, então, se transforme o mundo. E depois, as cartas de revelação e o conteúdo, aí sim, como a gente faz parte da obra, então, de agora até 3005, os gêmeos vão encarnar mais 8 vezes, dá uma vez a cada 125 anos. Aqui, Bel Lamirá, Henrique e Helena. Óbvio que nós não vamos vir em todas as vezes, porque 125 anos é um tempo muito pequeno entre encarnações para quem está ligado à obra. Agora, com certeza, nós vamos vir novamente junto com os gêmeos. E depois de 3005, e depois na sexta semana, na sétima e para frente, quando chegar ao sexto universo, que é o universo que nos compete, porque nós somos da família espiritual de JHS, nós vamos ter eternidades para saber de tudo. Tá certo? Então, o importante agora, na minha opinião, é ter paciência, sabe? Paciência e compreender que a felicidade na iniciação é aquela pequena coisa do dia a dia que você não dá bola, pensando que a felicidade vai ser o dia quando você conseguir levitar. Pode até conseguir, mas é uma coisa que é mais ou menos inútil, né? Porque, assim, no Tibete eles usam, eles levitam para levar correspondência de um lugar ao outro, né? Agora a gente pode ficar no departamento estudando carta de revelação e mandar a correspondência pelo correio, pelo SEDEX, né? Chega mais rápido, é mais barato, menos cansativo, né? Você sabe que as ordens, e mesmo quando havia comunicação entre o Oriente e o Ocidente, no caso JHS, as coisas vinham por transporte normal, porque é um desperdício você usar um poder necessariamente. Então, a felicidade, ela está aí, ó, e você poder vir para cá, mesmo
contrário a todas as tendências que te levem para ter obrigações fora da iniciação, e ficar aí 1 hora, 2 horas, e aprender, fazer uma ritualística, discutir, e ler alguma coisa, entender um pouco, e voltar para casa, e aproveitar o quê? O que for possível. A felicidade da iniciação, ela tem que ser aproveitada a cada dia em que se anda 1 milímetro, porque é uma coisa que não tem fim. Se a gente fizer isso, gente, se a gente fizer, assim, essa é a fórmula e é a forma para que o entusiasmo, né, ele se instale, né, em definitivo em cada um de nós. E em acontecendo isso, entusiasmo é a presença de Deus no homem. Em acontecendo isso, aí sim, aí nós somos imbatíveis. Cada um de nós individualmente e nós no conjunto. Aí sim, aí nós transformamos o Estado do Mato Grosso, aí nós transformamos o Brasil, aí a gente transforma a humanidade do dia para a noite. Que satisfação. Entendem? Então, é isso que eu gostaria de colocar para vocês, que assim, não existe assim, não existe na iniciação momento melhor do que o agora. Não existe. Porque o professor fala assim, cada um constrói seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. Só que o meu mundo, que é o dele, é o sempre. E o sempre é o ontem, é o hoje, é o amanhã e é o depois que o tempo acabar. Então, o mundo de JHS é exatamente agora, nesse centésimo segundo onde a gente está conversando. Se a iniciação for trazer para vocês felicidade só mais na frente, quando for para a série interna, alguma coisa está errada. Se a iniciação for trazer para vocês felicidade só no momento do ritual, alguma coisa está errada. Isso são preferências. Eu gosto mais de estudar, eu gosto mais da ritualística, eu gosto mais da yoga, faz parte da tônica de cada um. São 7 tônicas no Parmandido, por 7 são 49, e 49 ainda vezes 7 como se fosse ramo racial. Isso tudo bem. Agora, a iniciação, ela em si, ela é a cada centésimo de segundo, ou a cada trut, né, que é 1/145 de segundo. Tá? Isso que eu gostaria só de deixar para vocês, para ver assim, o quão belo é o momento pelo qual vocês estão passando agora aí, nesse minuto, por mérito próprio. Entende? Não, ninguém pegou e disse, ó, vai lá que eu vou arrumar um lugarzinho para você ir lá. Ninguém fez, assim, com que se desenvolvesse em vocês o gosto, né, pela obra, pela iniciação, pela eubiose, pela busca do conhecimento, pela busca de resposta. Isso é um processo longo, são centenas de existências para que isso aconteça. Isso tem que ser dado valor. Então, quando você estiver assim naquele momento do dia, onde pensa assim, puxa vida, perdi o ônibus, não ganhei aumento, tá chovendo, meu guarda-chuva quebrou, não sei o que, assim, pega só aquela porção de grandes, pequenas desgraças humanas, assim, puxa vida, saí de roupa branca e o carro passou, me respingou uma lama, assim, acabou o mundo, tá, tudo bem. Só que é o seguinte, ainda assim, eu estou num processo de iniciação. Mas minha conta está atrasada. Não muda nada. Mas meu chefe, o cara ninguém aguenta. O problema é dele, não é meu. Mas o mundo está complexo. Ótimo, porque eu vou transformar o mundo. Mas hoje está chovendo. Excelente, porque senão não tem planta para comer. E amanhã o sol vai nascer. Mas eu estou cansado. Ótimo. Então descanse. Mas eu estou triste. Ótimo. Você vai saber identificar então quando começar a alegria. Percebem? Então vocês têm que primeiro ser amigos das pequenas dificuldades que existem em cada um de vocês, supondo que existam, porque essas dificuldades, essas pequenas nidanos que cada um trouxe para equalizar, é que torna necessário o impulso para evoluir, porque se cada um fosse perfeito, se o universo fosse perfeito, o universo não existia, porque ele não tinha necessidade de evolução, não tinha necessidade de aprendizado, não tinha necessidade de compreensão.
O professor disse que o resumo da obra, Atman, todo mundo sabe o que é, né? Então, que o resumo da obra é a atmização do mundo físico. O trabalho de cada discípulo é contribuir para a atmização do mundo físico. Significa o seguinte: trazer aquilo que de mais sutil existe na manifestação cósmica e ensinar para a matéria mais densa, que é a matéria que nos compõe, físico, parte física, o que é isso. E isso acontece a cada respiração, a cada pensamento, a cada emoção, a cada movimento, a cada coisa. Por exemplo, vocês estão sentados aí hoje estudando. Não agora, agora já está só começando. Antes vocês estiverem estudando aí. O que emana de cada um de vocês? Que cada um é como se fosse um sol, não é? O que emana de cada um de vocês fica impregnado nessas paredes que estão atrás de vocês. Cada tijolo que tem aí, tem tudo que vocês fizeram e pensaram aí nessa sala, todas as vezes que vocês se reuniram e todas as vezes que as pessoas que vieram antes de vocês se reuniram, ou os irmãos da maçonaria se reuniram aí. O conjunto desses pensamentos e ações e emoções que vocês tiveram nesse local é que vão impregnar vitalmente esse prédio, para que esse prédio que está aí fique sendo o corpo físico da egrégora da loja. Vocês percebem? Por mais insignificante que nos pareça qualquer ação que a gente faz durante um dia, ou uma hora, ou um minuto, ela transforma o mundo visível e o mundo invisível. Tá? Isso que eu queria deixar para vocês, então, meus irmãos, assim, para vocês perceberem a importância e a beleza e a complexidade da iniciação, e essa importância, beleza e complexidade se transforma em uma coisa chamada simplicidade. Porque você sabe que o complexo vem de plexus, plexere, né, que é abraço. Então, o complexo é aquilo que, quando eu quero abraçar muita coisa de uma vez, então é maior do que a abrangência das minhas mãos, e o nome que se dá isso é complexo. Só que assim, a humanidade, ela é um grande número de individualidades. E todas elas entrelaçadas. Se alguém começar uma onda de mudança, a humanidade inteira muda. Ah, mas em que tempo que vai mudar? No tempo certo. Cada um com a sua história. Tá bom, gente? Não faça, não cometam essa coisa de aplaudir, não faça isso. Não, a ideia era conversar com vocês, mas conversar assim, ouvir vocês também, trocar ideia, né? E hoje fica só com uma experiência para isso vejo que hoje a gente não fez a conversa no departamento, porque eles tinham de dar mais cedo, não ia ser possível, não é? Mas para a gente criar, então, esse hábito de daí qualquer um de vocês, qualquer um de nós sentar assim, pelo Skype ou pelo Hangout do Google, qualquer coisa que se queira, e compartilhar, trocar ideia, porque você diz assim, eu estou em Florianópolis, não sei quantos mil quilômetros longe de vocês estão no Mato Grosso, vocês estão no Roncador, né, e eu estou no sul do Brasil, eu estou a 400 quilômetros abaixo de Vila Velha. Sabe o que significa? Eu estou fora da lei. Sabe? Porque quem mora abaixo de Vila Velha são aqueles que ainda não adquiriram o direito de morar para cima de Vila Velha, né? Ou morar lá para a região de São Lourenço, ou Itaparica, ou mais ainda morar onde vocês moram, que é no centro do Brasil, que é Mato Grosso. Então, a gente está aqui, agora, daqui 2 minutos faz 1 hora, a gente está 1 hora conectando, né, um local no Brasil que está abaixo de Vila Velha com um local que representa o futuro da própria humanidade. Assim, conversando. Qual é que é o efeito disso? Não sei. O que interessa é que, nesse momento, nós estabelecemos um sistema de vasocomunicação onde há um transbordo dos valores do Mato Grosso, o Márcio sempre me corrige, então há um transbordo dos valores de Mato Grosso para o sul do Brasil, não para a minha pessoa, mas pelo fato de vocês estarem focados em uma TV, em alguma coisa, no computador, onde tem um camarada falando, mas que está aqui embaixo.
Isso é transformação, gente. Percebe? E então, o que vocês fizeram hoje? Aí vocês podem dizer, não, hoje, por 1 hora, nós ajudamos a transformar, né, o sul do Brasil. É essa noção de grandiosidade de trabalho que tem que acompanhar vocês de dia e de noite, quer dizer, de dia e à noite, é na vigília e no sonho, porque é um direito adquirido, e é assim que vocês têm que agir. Então, só para encerrar, vou contar uma história. Então, tem o Laudelino Santos Neto, ele é diretor de divulgação, uma pessoa muito querida, muito boa, e ele entrou para a sociedade em 60, acho que foi em 66, alguma coisa assim, não foi da época do professor. E ele é da cidade de Tubarão, que fica a 135 quilômetros aqui para baixo de Florianópolis, em direção ao Rio Grande do Sul. E aí, então, e ele é um senhor, assim, então tem uns 70 e poucos anos, bem gordinho e careca e bochechudo, como se fosse a imagem do Buda, né, aquela imagem típica do Buda, né. E eu sempre brinco com ele assim, o Laudelino, você está cada vez mais Buda. Ele fala assim, não, estou cada vez mais gordo mesmo. Aí, o Laudelino foi fazer uma viagem para Bolívia, e aí foi fazer passar de barco lá pelo Lago Titicaca, fazer aquelas excursões esotéricas, aquela coisa assim. E daí disse que lá pelas tantas, assim, daí um grupo de anciães se aproximaram dele e pediram assim para ele, de índios locais lá, né, quando ele chegou na ilha, se aproximaram dele e pediram assim para ele, a gente queria que o senhor nos abençoasse. Do nada, ele turista com a esposa dele, Dona Julieta, e os residentes lá chegaram para ele e pediram para ele abençoar. Aí, primeira coisa, ele pensou que era brincadeira, primeiro instante, primeiro segundo. O segundo, ele ficou chocado. E o terceiro segundo, sabe o que ele fez? E isso eu me lembro muito bem. Com a hierarquia e com o poder a mim atribuído como membro da obra do Eterno na face da terra, eu vos abençoo. Pranto generalizado, trauma generalizado, chorar até se acabar, ele virou as costas e veio embora. Então, às vezes, a gente não se dá conta de quem nós somos. E aí isso não nos transforma assim nem em melhor, nem em maior, nem em indiferente, nem mais puro, nem mais sábio, nem mais nada. Nos transforma só em mais conscientes. Conscientes do quê? Do que cada um é. E aí a coisa pega. Porque no momento em que nós temos consciência de que cada um de nós é, aí o trabalho tem que ser feito. Com felicidade, com alegria, com harmonia, com leveza, com fraternidade, sabe? Aquele negócio assim, você está assim, super feliz e contente, por isso que eu acabei de chegar nesse planeta, nessa humanidade aqui, subi da lagarta para cá agora, e puxa vida, me deram 90 anos para eu ajudar a transformar esse povo aqui. Vou trabalhar alegremente cada dia, por quê? Porque depois eu vou para casa. Percebem? E o professor dizia, tem um tempo que ele deu uma yoga, que ele falava assim que à noite, quando cada um de nós vai dormir, e nós voltamos para o nosso lugar de direito, não é? O último pensamento, assim, antes de imediatamente cair no sono, tem que ser o seguinte: agora eu vou para casa. Em fazendo isso, com o tempo, cada um começava a lembrar das atividades que exerce todas as noites em Duarte e no Templo do Cajá, que é aquele que fica subterraneamente bem por debaixo de onde está o templo em São Lourenço. Essa é a nossa casa. A Agartha é nossa casa. A Agartha é nosso direito. A obra é nosso trabalho. E aqui em cima a gente está nos recordando, a gente está se recordando de quem nós éramos, de quem nós somos, de quem nós vamos ser. Tá bem? Não vou prendê-los mais, 1 hora de conversa já está mais do que suficiente, não é? Não, faça isso. A gente está só trocando ideia, conversando entre irmãos, assim, o nosso papel, nosso trabalho é exatamente o mesmo. A diferença é que só
Talvez eu goste mais de conversar do que vocês por enquanto, mas nesse processo que a gente está querendo desenvolver, vai chegar um ponto em que daí cada um de vocês vai vir conversar com um departamento qualquer, até que a gente crie um banco, não de aprendizado, que nossa cidade tem demais em tudo quanto é canto, mas um banco de fraternidade, uma rede de fraternidade, onde cada um pode conhecer as pessoas de cada departamento e conversar, saber o nome, trocar ideia. Esse tipo de coisa assim, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Jorge? Pode fazer que está incluso no custo. Gostaria de parabenizar essa iniciativa, porque a obra é um desenvolvimento de consciência, de propósito, pensar, sentir, entender, né? Márcio, depois você fala para mim que eu não estou conseguindo ouvir, tá, Márcio? Ele não está conseguindo ouvir. O Márcio traduz para mim daí mais de pertinho, daí, por favor. Ele vai chegar perto. Ah, tá, obrigado, obrigado. Jorge, eu gostaria de parabenizar essa iniciativa. A obra é um compartilhar fraterno, né? Do pensar, do sentir, do querer, né? Do conhecimento, do teatro, da vivência diária, da celebração ritualística desses valores, né? A obra se faz conscientemente, presentemente, né? No agora, na priorização consciente do que é a importância de participar, de fortalecer, recebendo e doando um pouco de todos esses aspectos. Pensar, sentir, querer, abraçar, ouvir, falar, apoiar, consolar, encorajar. É um processo que precisa ser vivido no agora, e o agora forma o sempre, né? A vida só é feita de agora, a soma dos agoras é a vida. Quanto mais esse agora ele é trabalhado conscientemente, maior é a transformação interior de cada um, a capacidade consciente de ser mais harmônico, estar mais em equilíbrio consigo mesmo, estar mais em equilíbrio com o meio onde a pessoa vive, compreender os laços que nos ligam à família, aos colegas, ao trabalho, à cidade, à pátria e à obra, né? Então, fico muito feliz de ver essa proposição, essa iniciativa, de que isso transponha as nossas reuniões que ocorrem todas as semanas, que elas possam fluir essa energia, essa consciência, formando um grande entrelaçamento no Brasil e no mundo, porque os meios estão aí para serem usados, né? A Europa, os Estados Unidos, o Japão, o sul do Brasil, o centro do Brasil, o norte do Brasil, estão muito perto da nossa consciência e da nossa vontade, do nosso pensar, do sentir, do querer. E essa iniciativa que foi tomada prova isso. Nós estamos fisicamente separados 2.500 quilômetros, mas o sentimento que nos une, o propósito, a importância, aí é uma hora mais tarde do que aqui, e vemos você feliz, disposto, tá?
Eu, por mim, conversava a noite inteira esse negócio aqui, isso e carrega a bateria, assim, para a vida toda, esse negócio de conversar de sociedade. Que você veja uma coisa, assim, que é muito interessante, essa questão da distância, que sabe que a distância existe no mundo físico, né? Você sai do físico para o astral, daí a medida já é tempo, não é mais distância. Então, é a ilusão 100%, né? E você sabe, assim, quando a gente está sendo gestado pela mãe, então, a gente está imerso na água física, né, no líquido físico dentro da placenta, e ligado umbilicalmente à mãe. E tudo que a gente pensa tem impacto na mãe, tudo que a mãe pensa tem impacto em cada um de nós, né, fisicamente, né. Quando a gente nasce, daí a gente sai do útero da mãe humana e passa para o útero da mãe divina. Porque o útero da mãe divina, o lugar onde se evolui, no nosso caso, é o nosso universo, é o sistema solar, são as constelações que a gente vê. E aí a gente continua ainda imerso, só que em vez do líquido físico, que é o líquido amniótico, que é a água, a gente continua imerso no líquido invisível, que é o Akasha. Lá a gente respirava na água, aqui a gente respira no Akasha. E umbilicalmente a gente continua ligado, daí agora não mais ao humano, mas ao universo. Então, só o próprio processo do nascimento já nos coloca numa conexão com o todo. E o impacto de cada pensamento que cada um tenha, ele tem, assim, influência direto, né, em todos e em cada um dos outros seres humanos. A gente está fazendo agora um processo de limpeza, de purificação, para colocar a humanidade em um estado, em um estágio de consciência, que é o que ela tinha. Não tinha visto vocês aqui à esquerda ainda. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu estava vendo só daqui para lá, ó. Nem daqui da direita. Criatura de Deus. Márcio Campbell. Oi, Ana. Então, você falou da ideia, né, de conversar. Então, ultimamente, as ideias ou têm surgido de conversa com o Márcio Cambaúba, ou tem surgido da cabeça do Márcio Cambaúba. Essa conversa que a gente está tendo aqui, esse negócio surgiu de uma conversa que a gente estava tendo, né? Eu espero que, não comigo, né, mas com os outros departamentos, com as pessoas do departamento aqui de Florianópolis, que isso frutifique e vá à frente, para que se troque informações, para assim, um dia alguém do departamento do Rio vai fazer uma conversa sobre a Pedra da Gávea, aí via Skype compartilha com vocês. Um dia alguém de vocês aí vai dar instrução sobre o roncador, compartilha com alguém lá de Itaparica. Então, essa ligação, sabe, instantânea, via verbo, sabe, via empatia, via objetivo comum, assim, a gente está fazendo com que a obra ela seja assim, espargida fisicamente, vitalmente, ligando os cantos do Brasil por um meio que é lícito, que é isso que a gente está usando agora. Então, isso é construir, sabe? Isso é obra. E é como ele disse, assim, o todo, o agora é o que tem que acontecer. Entende? E compete a todos e cada um de vocês, sim. E você não pode pensar que vocês estão aqui por acaso, né? Isso não existe. Acaso, assim, se tem alguma coisa que passa longe da realidade hoje, é o que se pode chamar de acaso. Não existe. Não existe. E a gente pergunta assim, eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Eu não quero é ficar sem saber o que eu quero. Então, eu tenho que procurar. E onde é que eu vou procurar? Na iniciação. Sabe? O Márcio falou que 12 de vocês que estão fazendo os graus agora vieram por ter assistido as conversas lá na TV. Eu julgo que isso já é karma, né? Já não é mais nem iniciação, né? Porque quem assiste aquele negócio lá tem um karma pesado para pagar. Mas tudo bem, né? Mas é que assim, é que daí cada um está tão pronto, sabe, que se vocês encontrassem uma folha caída no chão escrito eubiose, vocês acabariam aí sentados do mesmo jeito. Entende? Isso tenho certeza absoluta, né? Então eu só posso, assim, agradecer a oportunidade, de dar um fraterno abraço e um beijo em cada um de vocês, desejar para vocês, sim, uma vida sensacional, esplendorosa, uma caminhada profícua, mansa, que vocês fiquem bem, fiquem em paz,
que as suas famílias fiquem bem, fiquem em paz, que a vida de vocês flua de maneira correta, permanente, adequada, e que a obra em cada um de vocês se faça, para que daí vocês adquiram a consciência do que é realmente pertencer à família espiritual JHS. Isso não dá para dizer que é uma dádiva, mas é um direito que a gente batalhou muito para conseguir, cada um de nós. Tá? Muito obrigado, meu irmão. Valeu, viu? Obrigado a vocês pela paciência de ouvir. Outro dia eu queria que a gente fizesse uma alegação, mas daí eu gostaria de ouvir. Você sabe que eu estou na sociedade, então, desde junho de 1986, Márcio. E quando eu fui aí em Cuiabá, a convite de vocês, o qual novamente eu agradeço, porque sempre é uma honra estar aí nesse estado, então eu assisti a palestra do Elcio, né, sobre miscigenação. Sabe que foi a primeira aula que eu assisti na sociedade, assim, eu nunca tive, assim, assim, a satisfação, a felicidade de poder sentar e ouvir, sabe? Daí eu estava vendo o Elcio falar, né? E eu achei assim, puxa, mas que coisa mais sensacional ficar aqui e daí ouvir a experiência de alguém sobre alguma coisa, né? E sobre alguma coisa que me faz bem, que me é útil. Como é legal participar de um processo de iniciação. E eu fiz a iniciação às avessas, então nunca tive esse negócio, né? E aí, então, um dia eu gostaria da gente estar ligado aqui via Skype, e eu assisti, nem que fosse uma aula de, sim, um assunto qualquer do dia de trabalho de vocês aí, né, no departamento, ou uma instrução, ou uma aula que fosse dada. Eu, sinceramente, se falar o horário, eu gostaria de daí, se possível, eu assistir aqui à distância para poder aprender com vocês. Seria uma coisa que me traria muita felicidade, gostaria muito. Doutor Ramos deu uma risadinha, eu acho que ele vai preparar uma aula para poder passar. Eu gostaria, seria uma felicidade, seria uma satisfação. Viu, gente? Então, obrigado pela paciência de vocês aí, então, 1h15 de conversa. E se alguém quiser colocar alguma coisa ou perguntar, não sei qual é o horário de vocês aí, que vocês têm para ir embora, mas por mim tudo bem, eu tenho todo o tempo do mundo e mais 2 dias, sabe? Eu sei que cada um de vocês tem rotina, tem trabalho, tem família, e tem que se deslocar para casa, então é mais complexo, né? Então é isso.